acha que é desaforo, né? Às vezes uma outra pessoa faz qualquer coisa ou fala qualquer coisa e nós tomamos isso por sofrimento e padecemos com isso. Por quê? Porque somos ignorantes. Porque se a gente se vê com mansitude, se a gente enxergar esse crescimento, essa evolução, essa melhora do planeta, a gente vê que as pessoas que muitas vezes nós temos por inimigo, aquelas pessoas que nos fez mal, como disse Jesus, é uma pessoa dotada de pena, de dó. Por quê? Porque aquilo que ela está plantando será aquilo que ela vai colher. Né? A gente coloca bem isso na nossa mente para a gente ver essa capacidade de sermos felizes através do nosso próprio aperfeiçoamento. E é por isso que a palavra inferno, que é sinônimo de sofrimento, tem esse nome. Por quê? Vem de inferior. Desconhecem, sofrem. Ditado antigo. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É verdade? Pois não. E também o ditado que diz, não queira para o outro o que você não quer para você. Exatamente, porque então, tudo aquilo que você fizer aos outros está fazendo a si mesmo. Porque, na verdade, esse sentimento está dentro da gente. Isso. E não é o outro que vai sentir, é você mesmo. Exatamente. Que tem a própria manifestação dessas emoções. E o senhor vê que a questão do ódio, a gente faz até uma comparação, que o ódio é como uma fogueira, que ela está ardendo em chama aonde ela está queimando, onde ela está sendo mantida. Às vezes as pessoas ao redor podem até sentir o calor, a fumaça, sentir que o ar está um pouco quente, porque o fogo está ali. E isso é o ódio dentro de nós. O ódio, ele mata, ele queima muito mais a quem tem do que o ser que é odiado. Então a gente vê que, como diz uma mensagem do Valdir, aproveitar e fazer propaganda, ser bom é uma questão de comodidade. Como diz o próprio Bezerra de Menezes uma vez, né? Como é bom ser bom. Né? Como é gostoso a gente chega agora em nossos lares, né? Seja ele confortável, simples, não tem problema. O importante é que a gente tenha paz dentro da gente. A gente senta na cama, agradece a Deus o nosso dia, a nossa vida, deita e dorme sossegadamente. Né? E eu pergunto para vocês, existem coisas melhor do que paz? Às vezes a pessoa fala assim, estou transportando de saúde. Tá, mas deixa ele sem paz para você ver. Ele enforca, toma veneno, dá tiro no ouvido. Então a paz era mais importante que a própria saúde. Não é verdade? Analisa bem para vocês verem. E como conseguir a paz? Assim como ele acabou de dizer, né? Não faça aos outros o que você não quer para você. Então eu quero estar em paz. Vou propiciar a paz para o meu ente também, para o meu próximo. Né? Porque eles estão em paz, eu estou em paz, eu transmito, a gente transmite o que tem. É o que disse Jesus. Fala a boca aquilo que está cheio do coração. E outra coisa que diz na leitura é que nós temos a necessidade do trabalho, do dinheiro, do alimento para o nosso corpo físico. Mas isso não é tudo. Nós temos que buscar primeiro a nossa vida espiritual. Porque, como eu disse, né? De que adianta a gente estar muito bem financeiramente, se espiritualmente a gente não está bem? Coloca tudo demais a perder. E toda a riqueza, todo bem adquirido, acaba com a morte do corpo físico. Né? Porque de que adianta uma mansão, um iate, um carro, avião, tudo para o corpo. Você perdeu o corpo, de que vale as coisas? Né? Aí a gente estando fora do físico, o que sobrevive? Nós, que somos o ser principal, que é o espírito, conhecido por muitas pessoas como alma, né? E essa alma, ela tem que estar em paz. Outra coisa que a gente costuma dizer aqui também, que no momento da nossa morte, do nosso desencarne,
a gente sai do corpo. Simplesmente isso. A gente continua com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. Né? Por isso que disse Pedro, em uma de suas cartas, né, aos Romanos, Pedro disse: se queres ser bom, se queres estar bem, começar já. Muita gente às vezes pensa assim: eu acho que eu vou morrer e vou melhorar, vou ficar perfeito. Não, se a gente não se tornar perfeito agora, hoje, amanhã morreu eu mesmo. Leva o mesmo defeito, as mesmas... Vou tirar uma dúvida que você falou desse. A pessoa fala esse negócio de guardar o 7º dia, o espírito ele fica vagando esse 7º dia? Diz Kardec, numa pergunta aos espíritos, perguntou o que acontece no momento da morte. E os espíritos dizem que não existe 2 casos iguais. Cada caso é um caso. E depende da evolução de cada um. A pessoa mais consciente, mais desapegada da matéria, ela tem capacidade de estar bem mais rapidamente. Enquanto que outros, mais apegados, pessoas difíceis, com incapacidade de conformismo, o que acontece? Ela leva mais tempo, ela vai sofrer mais para poder alcançar a verdade. Mas então, surgiu essa dúvida, eu estava pensando agora, surgiu essa dúvida do 7º dia, né? Que as pessoas guardam esse 7º dia, eles falam que durante o 7º dia as pessoas ficam... Não. Na pergunta de Kardec aos espíritos, ele perguntou quanto tempo leva até para a pessoa despertar, porque todos passam por um certo momento de perturbação, ou seja, um momento de confusão. Porque a pessoa, ela se desperta como a gente despertasse de um sono de manhã, né? Acorda, e de repente ela, como se ela ficasse sem entender. Né? E isso leva de minuto a milênio disso. Os espíritos da Kardec depende de cada um. Então, quanto mais desapegado, quanto mais sábio, quanto mais conformado, quanto, né, com os requisitos de Deus, então ele vai sair daquele estado de perturbação muito mais rápido. Enquanto os que são mais apegados, né, os inconformáveis, porque para eles tudo está errado, tudo tem que girar em torno deles. Aí, como diz, uma pessoa perguntou ao Chico, né, o que eu devo fazer porque a minha vida está assim, 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 assado, e eu não conformo com isso. Aí Chico consultou Emmanuel e disse, diga a ela que ela não pode mudar a vida, mas pode mudar ela. E a vida é do jeito que é. As coisas são como são. Agora, eu não posso mudar o roteiro da vida, mas eu posso mudar a minha forma de pensar. Né? É uma coisa que, quem de nós que se conforma, que se aceita de bom grado, com alegria, a separação de um ente querido? Ninguém. E quem conseguiu mudar isso? Ninguém. Agora, você pode mudar quem? Você. Não pode mudar a vida, mas pode mudar você. Então é isso. Agora, fora desse assunto, aquilo que eu comentei com você hoje lá no Antropólogo de Jamaica, eu vi mesmo ou foi coisa da minha cabeça, será? Porque eu vi, na minha mente eu vi. Pois é. Você foi uma premonição isso ou o que é? Olha, a gente vê, eu já vi, como você vê, por isso falo com conhecimento de causa, né? Mas a gente vê, só que devido a gente ainda estar num estado de confusão entre o aceito e não aceito, concordo ou não concordo, a gente fica nesse meio termo, indefinido. Mas na verdade vê. Porque eu vi, eu tenho certeza que eu vi. Pois é. O que você viu? Eu estava indo para Cariaçu, ali tem uma cachoeirinha ali, entrando nesse estrado de terra do Catarina. Aí passa aquela ponta de Vila de Leodoro, para frente tem uma cachoeirinha ali, né? Nós vamos quase todo domingo ali. E eu saí da areia com a minha irmã e
comecei a conversar. Lá no fundo, eu falei, nossa, parece que eu tô morto. Ela, você tá ficando louca, né? Você tá... Eu falei, não, parece que eu tô vendo um homem morto. Acabamos de chegar aqui agora, tô falando que Jamaica tinha matado... Mas O dia de matar Jamaica. Passa nada, minha irmã liga que ela foi assaltada, o marido dela matou o bandido. A Bruna? A Bruna. Mas isso não significa... E ainda que eu falei, porque se eu tivesse falado, depois eu comentado, a Rafael ia falar, você inventou. E ainda que na hora que eu vi, eu já comentei. Falei, nossa, você parece que eu tô vendo ele morto. Mas não significa isso que seja uma premonição. Porque às vezes no próprio local que você estava, às vezes você pode não estar existindo naquele momento ali, mas às vezes você vê. Pode ser que pessoas morreram afogadas, ou pessoa morreu, seja lá de que forma for naquele local, e como você tem a mediunidade de vidência, você viu aquela cena. E aconteceu essas outras coisas aqui, mas isso aqui tinha... Não, e o mais engraçado é que depois eu fui dormir, e aquele sonho que eu sempre falo pra você que eu tenho muito medo, e eu sonhei com esse sonho de novo. Só que o mais engraçado é porque sempre eu sonho que eu estou vendo lá na praça. E essa noite não. Eu sonhei que eu estava morando lá naquele predinho que foi do Tião do Brinquinho. E que começou a chover muito forte, de repente deu um estouro. E que eu subi correndo assim na parte de cima para me ver que era Vista Verde, era como era antigamente, tinha uma casa. Eu falei, nossa, caiu um negócio lá na Vista Verde. Aí eu olhei aquela claridade, aquela coisa branca, muito branca, clarão. Aí eu fiquei olhando aquele clarão, de repente o clarão começou a subir como se tivesse uma coisa sugando, ele fez tipo um raio assim, sabe quando cai um raio? E deu outro estouro e sumiu. Quando você vai deitar, quando você dormir, você faz a sua prece. Sim, peço pro anjo guardião. Aí você, não tem momento que às vezes você pode até pensar assim, às vezes a gente tem hábito até de dizer na própria oração, oh meu Deus, ajude que eu não sonho com aquilo mais nunca. Nunca pedi, como é engraçado. Sabe? Ou às vezes a gente simplesmente lembra daquilo, porque como eu disse agora há pouco, é uma questão de afinidade. Não, nem lembro das coisas que eu não lembrava mais. Agora, coisa engraçada, porque toda vez eu sonho no lugar que eu sonhei, o Valdir viu, né? E agora eu sonhar que é aqui na Vista Verde. E aí, mais engraçado, porque aí eu comecei a ficar com medo, aí que eu pensava no sonho, nossa, lá no centro falaram pra mim que é verdade que isso acontece. Não no sonho, sabe? Eu aprendi que é verdade, que existe mesmo. Pois é, mas a questão é essa, eu aconselharia uma coisa que eu faço, tá? Depois que a gente deita, a gente faz a nossa prece, agradece a Deus a nossa vida, pede a Ele para que no momento em que o nosso corpo físico repousa, pede para que dê a proteção ao nosso físico, porque nós vamos precisar dele no outro dia para trabalhar, e pede para sair e trabalhar em prol do bem. Né? Fala assim, oh meu Deus, eu quero sair, eu quero me unir com um trabalhador, eu quero fazer coisas úteis. Né? Porque a questão da nossa afinidade, aquilo que nós vivemos ligado, muitas vezes, até digamos inconsciente, a gente sai fora do corpo e vai fazer. Tem um livro, Sexo e Obsessão, de Valdo, que ele até comenta, um senhor na cidade de São Paulo, um empresário, uma pessoa que é um exemplo de honesto, trabalhador, dedicado à família, e